Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Vamos gravar, vamos estudar. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, galera, o que nós temos para hoje? Vamos gravar aqui um podcast, mais um podcast dos amantes da biologia para vocês. Podcast, Biocast só para vocês. Antes de a gente falar alguma coisa relacionada especificamente a um conteúdo ou questões inerentes aos vestibulares, comentadas e de Enem, como sempre faço também. Galerinha, ontem eu postei, no Instagram, que é o xodó do momento. Eu estou atualizando aí de forma disciplinar o Instagram, o meu IG, que ele não chega a ser 100% de estudo. Sempre tem aquele 10% que a gente usa, ou até menos, para postar o que quiser, o besterol. Então, eu não sou diferente de ninguém, galerinha. Eu posto também essas besteirinhas aí. Mas ele é 90%, com certeza, as características dele, do meu IG, é de estudos. E também, claro, se o nome é Amantes da Biologia, não é só conteúdo, é para quem gosta realmente de ciências, de biologia, de seres vivos, de curiosidades, Além das dicas que a gente, de vez em quando, a gente está atualizando alguma dica pela experiência que a gente tem. Falar em dicas, tem outras atualizações relacionadas com, por exemplo, o meu perfil enquanto profissional e o perfil pessoal. Isso serve de experiência, com certeza, para vocês. Tem um que eu falo que eu não passei no primeiro vestibular, eu não fui classificado no primeiro, porque eu procrastinava. Eu não estudava. Já falei, todos sabem que existe a diferença muito grande quando o aluno realmente ele estuda e o aluno que frequenta, que é assíduo, que vai para o cursinho, para o pré-vestibular, para o preparatório. Mas assim também tem o que se torna estudante, ou os dois, na verdade. Ele é aluno e é estudante ao mesmo tempo, mas tem só o aluno e tem o estudante. Eu tenho observado aí no Instagram vários perfis aí, inclusive de IGs de estudos, e eu tenho observado que tem muitos realmente que estudam sozinhos. Essa é uma característica, na verdade, do estudante. Ele é muito solitário. E você já deve ter lido várias dicas como se deve estudar, Mas isso, eu penso que isso depende muito da condição de cada um, A condição social, econômica, dos seus pares, ou seja, as pessoas que convivem com ele, condição que ele recebe, se ele frequenta cursinho ou não, certo? Então, quando ele estuda sozinho, se ele tem uma biblioteca, tem um cantinho do guerreiro dele, será que ele tem um cantinho do guerreiro dele? Ele tem computador, ele tem internet? Então, a gente fazer um texto ou dar uma dica ensinando como estudar, tem que ver também por esse lado. Se o cara lá, ele tem internet, uma internet razoável, porque eu sinto que tem muita dificuldade ainda, por incrível que pareça. Eu não sei qual é a condição que eu devo atribuir a essa carência, eu vou chamar de carência, de internet que ainda existe. Muito bem, tem aquelas questões pessoais que muitos não gostam de acessar, Mas às vezes esse acessar que eu falo não é perda de tempo. Você tem que saber usar a internet com disciplina. Eu já fiz outros podcasts, outros falando de vídeos também com essas dicas, explicando sobre o tempo, como usar, valorizar o seu tempo. Eu tenho também videoaulas, ou vídeos, perdão, explicando, na verdade, não deixa de ser uma aula, É uma dica também sobre como usar o tempo, valorizar este tempo. A gente, na verdade, eu falo lá no vídeo que a gente só dá tempo para aquilo que nos interessa.
Isso aí é sem hipocrisia, eu falo e repito. A gente só dá tempo, só tem tempo para aquilo que nos interessa, galerinha. Se você está numa fila, é o exemplo que eu dou, para receber um dinheiro, você pode perder até horas e horas nessa fila, mas vai chegar a sua vez porque você sabe, tem certeza que você vai receber aquele dinheiro. Será que você não vai ter um tempo para ficar, se dispor nessa fila? Galerinha, então você deu interesse para aquilo ali. Às vezes a pessoa chega para outra e diz que não tem tempo por isso, por aquilo. Será que durante esse tempo todinho do dia ele não tem 3, 4, 5 minutos para dar atenção para alguém, por exemplo? Dá uma desculpa, diz que não pode hoje, procrastina. Então é o seguinte, a gente só dá tempo para aquilo que nos interessa, até numa relação pessoal. Quando começa a dar desculpa, esfriou a relação, pode partir para outra, porque diz que não tem tempo que vai fazer isso ou aquilo. Besteira, rapaz. Se você pensar, antes de realizar o pedido, fazer aquilo, que você vai usar apenas 5 minutos do seu tempo, isso não vai te prejudicar em nada. Dizer que não faz isso porque tem que fazer aquilo outro. Galerinha, a gente tem que preencher de forma disciplinar, coerente o nosso tempo. Sem procrastinar, essa palavra que está sendo muito usada é verdade. Até no meio político aí, estão dizendo que não vamos procrastinar para resolver logo. Então é assim, ter disciplina no que faz, galerinha. Se você adotou, por exemplo, estudar 3, 4 horas por dia, você tenta seguir essa linha. Você não tem hora de comer, a hora de dormir, de escovar os seus dentes? Então é disciplina. Eu não posso ter entretenimento intercalado no meu cronograma de estudo? Pode. Quem disse que não pode? Você pode acessar a rede social, você pode fazer outras coisas. Coloque lá no seu cronograma que você vai usar tanto tempo, 30 minutos, 1 hora, para o entretenimento, para usar a rede social. Falar em rede social, vocês sabem. O Facebook ele veio para ficar, o WhatsApp também veio para ficar. Agora, o que muda é o perfil do usuário, a forma que você usa. Muita gente diz que não vai perder tempo com o WhatsApp. Eu não gosto de ouvir isso. Perder tempo com o WhatsApp, você pode utilizar o WhatsApp como uma ferramenta para você de estudo. Existem vários grupos, mas tem que ver qual grupo que você vai estar entrando, se tem realmente um foco. Existem vários sites, você faz um filtro, eu já expliquei isso antes, daquilo que vai te servir. Então é isso, galerinha. A gente, enquanto profissional, tem nossa história, tem a nossa experiência para passar para vocês também, não é só conteúdo. Então, meus podcasts são variados. Vocês podem fazer dele uma ferramenta também para vocês. Podcast dos Amantes, façam uma pastazinha, sempre estou dispondo e oferecendo no meu Instagram. É só me procurar pelo WhatsApp, certo? Às vezes é preciso você ter também um dispositivo com memória suficiente, para aproveitar melhor minhas ferramentas, falando melhor para vocês, tem que ter uma internet suficiente. Já mandei vários PDFs, podcasts para quem me procura, entendeu? E eu sempre digo, é melhor acessar pelo PC, notebook, uma internet razoável que você vai aproveitar melhor as ferramentas dos amantes, as minhas ferramentas, do professor Allan Calvé. Tá, galerinha? Então a gente já faz esse trabalho já há algum tempo, tenho certeza que tem gente aí se beneficiando, muito embora tenha uns que esquecem até de agradecer. Então, galera, ontem eu estava postando, atualizando, até foi um repost, esses conteúdos que dizem que caem, na verdade, eles são rotineiros, né? Eles sempre estão caindo, né? No Enem, nos vestibulares. Conteúdos de ecologia, fisiologia, são os dois que têm maior abrangência, são mais exigidos, né? Principalmente ecologia, que eu falo que é cerca de 40% dessas questões de biologia do Enem e também dos vestibulares é ecologia. Então eu tenho muito material de ecologia, tem PDF, tem vídeo, tem podcast. Mas você tem que buscar aquilo que provavelmente pudera cair numa questão, certo? Alguma situação. Quando se estuda biologia, galerinha, para vocês entenderem melhor, vocês têm que aplicar a biologia, certo? Ou seja, contextualizar. Contextualizar. Beleza? Olha, uma das coisas que mais cai também no Enem, em biologia, em ecologia no meio ambiente, é a água. A água é o assunto que toda a edição cai. Mas eu vou estudar água, o que eu vou estudar? A química da água,
somente a química? Não. Eu posso contextualizar a água em biologia. Quando é que a água está contaminada? O que é que ela pode provocar? É um assunto puxando o outro. Aí eu vou estudar contaminação da água, vou estudar eutrofização ou eutroficação, que é um assunto muito abordado. Muitos dizem, não cai mais isso. Pode cair, sim. Ele pode exemplificar isso de uma outra forma. Você sabe que eutroficação também tem podcast. Nada mais é do que a contaminação da água, né? Por matéria orgânica em excesso. Então, procurem os podcasts, solicitem que eu mando para vocês de assuntos específicos. Aí vocês vão organizando, galerinha, a pastazinha de vocês. Beleza? Então é isso. Podcast aí com dicas para vocês, os amantes da biologia. Ecologia é um assunto persistente. Fisiologia também. Fisiologia eu tenho material, tenho podcast, tenho vídeo falando de digestório, de respiratório, né? E a gente sempre está aqui para colaborar com vocês. Agora eu quero que vocês, além de ouvir os podcasts, comentem e façam compartilhamento, me marquem, para eu entender que vocês estão realmente fazendo uso e estão tirando proveito da ferramenta que o professor está dispondo. Assim que os professores ficam mais motivados, quando o aluno ele comenta, quando o aluno ele critica também, por que não? O professor precisa melhorar nisso ou naquilo outro. Aí o professor vai e melhora. Certo? Então, para fechar esse podcast, para não ficar só no fala-fala aí, no falatório, né? Que também é válido, claro. Vamos abordar aqui duas questõezinhas e vamos comentar as respostas, que é o mais fácil, é isso, é comentar. Porque se você acessar os amantes no Facebook, tem muitas questões. Bota lá na janelinha de pesquisa, pergunta. A palavra-chave é essa, pergunta. Vocês vão observar que as perguntas, elas têm um comentário em seguida. Certo, galerinha? Então é assim. Outra coisa que eu sou suspeito em falar que eu gosto também, é porque eu trabalho na área, é parasitologia, que também cai em vestibulares e bastante. Saúde pública. Eu, como tenho experiência na área de epidemiologia, sempre falo de zoonose, né? Que tem a ver com saúde pública, leptospirose, esse período chuvoso, né? Aí vocês envolvem o cotidiano, o momento atual, a condição socioeconômica, condição de saneamento básico, relaciona a esses tipos de parasitose. Verminose é Caxias cair. Sempre cai em vestibulares verminose. Então, quando se estuda para o Enem, vocês têm que saber, na verdade, profilaxia, questão do saneamento, agente causador, que é o mesmo que etiológico, vetor, transmissor. Isso é imprescindível que vocês não confundam agentes causadores, quando é fungo, quando é verme, certo? Quando é vírus, quando é bactéria, quando é protozoário. Saber diferenciar agente causador, certo? Porque existem também doenças que, além de ser, por exemplo, bacteriose, ela é uma zoonose, tipo leptospirose, é uma bacteriose. Por que bacteriose, professor? Que é causado por bactéria, a leptospirose, leptospira sp, Leptospira interrogs, é o agente causador etiológico, certo? Aí é uma protozoose, é uma bacteriose, ou seja, é uma zoonose, porque envolve no ciclo de transmissão, na cadeia de transmissão, o homem, que se contamina com a bactéria, e o animal, no caso, seria o rato, né? Que é um dos hospedeiros dentro do ciclo, porque também o homem é hospedeiro. E você tem que observar também o vetor. Neste caso, não é um inseto, não é um mosquito vetor. Nem todo vetor, detalhe, outra dica, nem todo vetor é mosquito. A ideia que todos temos é, se é vetor, é mosquito. Lembrando lá do Aedes aegypti, né? Que a pronúncia correta é essa, Aedes aegypti, não é a Aedes aegypti. Mas nesse caso do vetor da leptospirose, é a água contaminada. Então, água contaminada com o quê? Com a urina do rato que está infectado com bactéria, certo? E você pisando na água contaminada e tiver lá uma solução de continuidade, o que é isso, professor? Um ferimento aberto na pele. Aí você vai ter maiores chances de ser contaminado. Então, aqui na minha cidade, quando chove, vira um dilúvio. Não tem escoamento.
esgoto estourado. Então isso é um perigo. Ontem mesmo eu fui ao Banco do Brasil e pisei em poça d'água, tudo, mas graças a Deus não tem nenhum ferimento no pé. Isso já me ajuda a evitar essa entrada dessa bactéria. Mas ao mesmo tempo, quando chego em casa, a gente já lava os pés, né? Porque eu fui de chinela, não teve como, porque São Luís quando chove, quando é transeunte, ou seja, você está caminhando na cidade para resolver alguma coisa, você tem que ser também, ao mesmo tempo, malabarista, tem que pular. Aí quando pula, às vezes, pela idade, às vezes, a gente não aguenta e acaba pisando na poça d'água. Então, gente, tem que relacionar o cotidiano com as doenças para vocês entenderem. Então, parasitose é questão batida nos vestibulares. Agora vamos lá as duas questões que eu falei para vocês sobre algum tópico aqui. São muitas, eu uso sempre ferramentas aqui, referências para tirar para vocês e ler, e depois eu interpreto. Mas vamos aqui aleatoriamente. Pergunta facinho da FUVEST. Você pergunta que se faça? FUVEST São Paulo. Caranguejo, caramujo, anêmonas do mar pertencem a 3 filos diferentes de animais. Repetindo, caranguejo, caramujo e anêmonas do mar pertencem a 3 filos diferentes de animais. A esses mesmos filos pertencem, respectivamente, letra A, lagosta, lula, estrela do mar. Letra B, abelha, lesma, água-viva. Letra C, camarão, planário, estrela do mar. Letra D, barata, mexilhão. Quem não sabe, mexilhão mesmo, sururu, né, sarnambi e ouriço do mar. E letra E, ouriço do mar, polvo e água-viva. Veja bem, a pergunta fala o seguinte. Caranguejo, caramujo e anêmonas do mar pertencem a 3 filos diferentes. Aí fala, a esses mesmos filos pertencem respectivamente. Vamos lá, gente, galerinha. Caranguejos e abelhas são o quê? Qual filo? Artrópodes, não é isso? Caranguejo, crustáceo e abelha, inseto. Então, o filo é artrópode. Caramujo e lesma são moluscos. Anêmonas do mar e águas-vivas são quinidários. Então, quando se for estudar os filos, tente estudar também por comparação. Às vezes, tem filo que evoluiu, entre aspas, a palavra evolução não gosto de falar, evoluiu mais do que o outro. Tem características que já são apresentadas em um filo que não tem no outro. Celoma, por exemplo, folhetos embrionários, 3 folhetos, 2 folhetos, tipo de sistema escritor. Então, quando for estudar os filos, tente comparar as características. Faça um quadro. Essa é a dica que eu dou. E escrevam, gente. Desenhem, galerinha. Porque você escrevendo, quando está estudando, aí estou falando com quem estuda realmente. Você desenhando, você fazendo esses resuminhos que são legais, isso ajuda muito, porque você ativa muitas áreas do seu cérebro. Esse negócio de estar tirando print apenas, deixa o cérebro preguiçoso, galerinha. Então, exercitam as áreas do cérebro escrevendo. Leem e escrevam. Essa é a dica que eu dou também para você estudar. Tá ok? Muito bem, galerinha. 18 minutos de podcast, não pode se alongar muito, né? Tem gente que diz que não pode, o podcast tem que ser pequeno, tem que ser curto. Aonde? Tem podcast meu de 54 minutos. Muito show de bola. Então aproveita aí, que é a ferramenta do momento. Eu estou investindo mais nessa questão de podcast. Aí, às vezes, o sujeito tem que usar a ferramenta que o professor envia para ele, o PDF, para acompanhar o podcast, determinado assunto, conteúdo. E ele tem que ter uma internet legal, porque ele vai fazer uso do Google Imagens para visualizar aquilo que o professor está falando. Então, quando se ouve podcast em casa, você tem essa condição. Mas o podcast também pode ser você pode acompanhar ele na sua rotina, viajando de ônibus, no busão, ouvir o podcast. Galerinha, entranhe aqui pelo ouvido e fica armazenado lá no cérebro o podcast. Uma Universidade Estadual da Paraíba, mas uma última questão aqui para a gente fechar esse podcast. Eu vou já atualizar. Os peixes são os vertebrados que apresentam o maior número de espécies. São cerca de 20 mil entre 2 classes mais importantes. Peixes cartilaginosos. Quais são as classes mais importantes dos peixes, galerinha? Peixes cartilaginosos e peixes ósseos.
condrictis e osteítis. Galerinha. Sobre os peixes, é incorreto, olha esse nomezinho, às vezes o aluno confunde. É incorreto afirmar. Letra A, tubarões, cações, raias, geralmente marinhos, possuem esqueleto cartilaginoso, mais leve e flexível que o esqueleto ósseo. O que vocês acham dessa questão aqui? Está correta? Está correta. Letra B. O tubo digestório dos peixes, ele é completo. Certo? Nos peixes cartilaginosos, o tubo digestório vai da boca até a cloaca. Quando se fala em cloaca, liga com peixe cartilaginoso, certo? E nos peixes ósseos, o tubo digestório vai da boca até o ânus. Corretíssimo. Letra D, vou pular D. Vou pular C e vou para D. O sistema nervoso dos peixes é localizado dorsalmente, certo? E a parte responsável pelo equilíbrio é particularmente desenvolvida. Quando a gente fala em equilíbrio desses peixes, né, galerinha, a gente imagina a linha lateral dos peixes, né? E outra questão hidrostática que é a bexiga natatória, né? Então, o sistema nervoso dos peixes é localizado dorsalmente e a parte responsável pelo equilíbrio é particularmente desenvolvida. E aí, como é desenvolvida, né? Correto. E letra E, os peixes são animais heterotérmicos, isto é, aí eu justifico, sua temperatura pode mudar conforme a variação da temperatura ambiente. Muito bem, heterotérmicos, perfeitamente. E a incorreta, professor? Letra C, a circulação dos peixes ou nos peixes é do tipo aberta, isto é, o sangue circula no interior de vasos. O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Tudo mentira. O coração do peixe é bem simples, tem apenas um átrio e um ventrículo. E a circulação nos peixes é do tipo fechada e não aberta. Aberta é de quem, galera? Lá dos artrópodes. Muito bem, galerinha. Comentem, por favor, e compartilhem. Abraço, professor Alan Calvé.